Já vivi muitos anos e observei que os padrões que a civilização precisa para sobreviver foram sendo eliminados com o tempo. Vivemos em uma época em que os velhos padrões de moralidade, casamento, lar e família sofrem uma derrota atrás outra, nos tribunais, em conselhos, no parlamento, nas salas de aula. Nossa felicidade depende de vivermos justamente esses padrões. O apóstolo Paulo profetizou que em nossa época, nesses últimos dias, os homens seriam os desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, sem amor para com os bons, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. E ele advertiu que os homens maus e enganadores iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele estava certo. No entanto, quando penso no futuro, fico tomado de um sentimento de otimismo. Paulo disse ao jovem Timóteo que continuasse com as coisas que havia aprendido com os apóstolos e afirmou que Timóteo estaria seguro, dizendo: desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Conhecer as escrituras é importante. Nelas, aprendemos sobre orientação espiritual. Já ouvi pessoas dizendo: eu teria suportado de boa vontade a perseguição e as provações se tivesse vivido nos primórdios da igreja, quando havia um enorme fluxo de revelações publicadas como escritura. Por que isso não acontece hoje? As revelações que recebemos por intermédio do profeta Joseph Smith, impressas como escritura, estabeleceram os alicerces definitivos para a igreja, por meio dos quais o Evangelho de Jesus Cristo poderia ser levado a todas as nações. As escrituras definem o ofício do profeta e presidente e seus conselheiros, do quórum dos 12 apóstolos, do quórum dos 70, do bispado presidente, das estacas, alas e ramos. Elas definem os ofícios do sacerdócio de Melquisedeque e arônico e estabelecem os canais por onde a inspiração e a revelação podem fluir para os líderes, professores, pais e indivíduos. A oposição e as provações são diferentes. Hoje, de fato, são maiores, mais perigosas do que antigamente, focalizadas não tanto na igreja, mas em nós, como indivíduos. As primeiras revelações, publicadas como escritura para a diretriz permanente da igreja, elas definem as ordenanças e convênios e ainda estão em vigor. Uma dessas escrituras promete: se estiverdes preparados, não temereis. Deixe-me contar o que tem sido feito para nos prepararmos. Talvez vocês compreendam por que eu não temo o futuro. Por que tenho esse sentimento tão grande de confiança? Não é possível descrever em detalhes ou mesmo fazer uma lista de tudo que a primeira presidência e o quórum dos 12 realizaram nos últimos anos. Nesse trabalho, vocês verão revelação contínua, concedida não só à igreja, mas aos membros individualmente. Descreverei algumas dessas revelações. Há mais de 40 anos, foi determinado que todos os membros deveriam ter acesso à doutrina de maneira mais rápida e fácil, resultando na preparação de uma edição SUDE das Escrituras. Começamos então a cruzar referências entre a Bíblia, do Rei Jaime, e o livro de Mormon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. O texto da Bíblia do Rei Jaime não foi, de forma alguma, alterado. Séculos atrás foi feito um trabalho em preparação para a nossa época. 90% da Bíblia do Rei Jaime está do mesmo jeito que foi traduzida por William Tyler e John Wycliffe.
Devemos muito a esses primeiros tradutores, esses mártires. William Tyndale disse: farei com que qualquer rapaz da roça conheça melhor as Escrituras que o clero. Alma já tinha passado por grandes provações e depois passou por outras maiores ainda. Disseram isto a respeito dele. Ora, como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo, sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido. A alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus. Isso era exatamente o que tínhamos em mente quando começamos o projeto das Escrituras, que todo membro da igreja pudesse conhecer as Escrituras e entender os princípios e doutrinas ali contidos. Começamos a fazer na época o que Tyndale e Wycliffe fizeram na deles. Tanto Tyndale como Wycliffe foram terrivelmente perseguidos. Tyndale sofreu uma prisão gelada em Bruxelas. Suas roupas estavam em farrapos e ele sentia muito frio. Ele escreveu ao bispo pedindo um casaco e um boné. Implorou por uma vela, dizendo: é realmente muito cansativo ficar sentado sozinho no escuro. Eles ficaram tão furiosos com esse pedido que o tiraram do cárcere e, diante de uma vasta multidão, queimaram-no amarrado a uma estaca. Wycliffe escapou da morte na fogueira, mas o Conselho de Constância mandou exumar seu corpo, queimá-lo e depois espalhar as cinzas. O profeta Joseph pegou emprestado da mãe um livro chamado O Livro dos Mártires, do clérigo do século XVI, John Fox. Depois que o leu, disse: eu vi esses mártires com a ajuda do Urim e Tumim, e eles eram honestos e dedicados seguidores de Cristo, de acordo com a luz que possuíam, e eles serão salvos. Cruzar mais de 70 mil versículos de Escrituras e preparar notas de rodapé e auxílios foi considerado uma tarefa tremendamente difícil, talvez até impossível. Mas começamos. Levou 12 anos, e a ajuda de mais de 600 pessoas para ser terminado. Alguns eram especialistas em grego, latim e hebraico, ou tinham conhecimento de manuscritos antigos. A maioria eram pessoas comuns, membros fiéis da igreja. O Espírito nos ensinou a fazer esse trabalho. O projeto teria sido impossível sem o computador. Um sistema extraordinário foi criado para organizar dezenas de milhares de notas de rodapé para desvendar as Escrituras a qualquer menino ou menina da roça. Com um índice remissivo, um membro da igreja pode, em poucos minutos, procurar palavras como expiação, arrependimento, Espírito Santo, e encontrar referências reveladoras em todos os 4 livros de Escrituras. Depois de vários anos trabalhando no projeto, perguntamos a essas pessoas que progresso tinham feito na tediosa e trabalhosa tarefa de alistar tópicos em ordem alfabética. Eles escreveram: passamos por céu e pelo inferno, pelo amor e pela luxúria, agora estamos a caminho do arrependimento. Manuscritos originais do Livro de Mórmon chegaram às nossas mãos. Isso tornou possível corrigirmos erros de impressão que haviam passado despercebidos e estavam nas traduções das Escrituras. O mais notável no Topical Guide são as 18 palavras em espaço 1, impresso em letras miúdas sobre o título Jesus Cristo. A mais completa compilação de informações escriturísticas sobre o nome de Jesus Cristo, que jamais foi reunida na história do mundo. Sigam essas referências e vocês saberão de quem é esta igreja, o que ela ensina e qual é a sua autoridade. Tudo baseado no sagrado nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Redentor, nosso Senhor. 2 novas revelações foram acrescentadas a doutrinas e convênios. A seção 137, uma visão dada a Joseph Smith, o profeta, por ocasião da administração da investidura.
E a seção 138, a visão do presidente Joseph F. Smith da redenção dos mortos. Depois, quando esse trabalho estava sendo terminado para ser impresso, a maravilhosa revelação sobre o sacerdócio foi recebida e anunciada na declaração oficial, provando que as Escrituras não pararam de ser reveladas. Depois veio o tremendo desafio de traduzir para línguas faladas na igreja. Hoje, a combinação tríplice, com o Guia de Estudo das Escrituras, está publicado em 24 idiomas e outros mais estão sendo preparados. O Livro de Mórmon está impresso hoje em 106 idiomas. 49 traduções estão sendo realizadas atualmente. Outras coisas foram feitas. O Livro de Mórmon recebeu um subtítulo: O Livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Com as doutrinas básicas instituídas, sólidas como o granito do Templo de Salt Lake e abertas a qualquer pessoa, mais indivíduos puderam prestar testemunho do constante fluxo de revelações na igreja. Cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Enquanto a publicação das Escrituras estava sendo feita, outra grande obra teve início. Essa também levaria anos. O currículo inteiro da igreja foi reestruturado. Todos os cursos de estudo no sacerdócio e nas organizações auxiliares para as crianças, jovens e adultos foram revisados para que se centralizassem nas Escrituras, em Jesus Cristo, no sacerdócio e na família. Centenas de voluntários trabalharam ano após ano. Alguns eram especialistas em escrita, currículo, instruções e outros setores correlacionados, mas a maioria eram pessoas comuns, membros dignos da igreja. Tudo foi baseado nas Escrituras, com ênfase na autoridade do sacerdócio e centralizado na natureza sagrada da família. A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos publicaram, então, a família Proclamação ao Mundo. Depois, publicaram o Cristo Vivo, um testemunho dos apóstolos. O seminário e o Instituto de Religião espalharam-se pelo mundo. Os alunos e professores aprendem pelo Espírito. E todos são ensinados a entender as Escrituras, as palavras dos profetas, o plano de salvação, a expiação de Jesus Cristo, a apostasia, a ressurreição e a singularidade da igreja restaurada, bem como a identificar os princípios e doutrinas nelas contidos. Os alunos são incentivados a desenvolver o hábito de estudar as Escrituras diariamente. A segunda-feira à noite foi reservada para a noite familiar. Todas as atividades da igreja são realizadas em outros dias, para que a família possa se reunir. Seguindo a sequência natural, a obra missionária foi reestruturada para basear-se nessas revelações, o que resultou no livro Pregar Meu Evangelho. Todos os anos, mais de 25 mil missionários são desobrigados para voltar para casa em 148 países, depois de terem passado 2 anos aprendendo as doutrinas e a ensinar pelo Espírito, compartilhando o seu testemunho. Princípios sobre o governo do sacerdócio foram esclarecidos. O lugar dos quórums do sacerdócio arônico e de Melquisedeque foram magnificados. Sempre, em todo lugar, existem líderes que portam as chaves, bispos e presidentes, para dar orientação, esclarecer pontos mal compreendidos, identificar e corrigir doutrinas falsas. O curso de estudo para adultos no sacerdócio e na sociedade de socorro baseia-se nos ensinamentos dos presidentes da igreja. As revistas da igreja ganharam um novo formato e são publicadas em 50 idiomas. Estamos vivendo em uma era extraordinária de construção de templos, com 122 templos agora abertos para a realização de ordenanças. A genealogia recebeu um novo nome, História da Família. Membros fiéis são auxiliados pela mais nova tecnologia na tarefa de preparar e encaminhar nomes aos templos. Todas essas coisas são provas de revelação contínua. Há outras, mas são numerosas demais para serem descritas em detalhes. Há na igreja um poder central mais profundo que programas, reuniões ou associações. Algo que não muda, não pode ser destruído, é constante e certo.
Nunca retrocede ou se enfraquece. Embora a igreja tenha capelas onde nos reunimos, na verdade, ela vive no coração e na alma de cada santo dos últimos dias. Em todo lugar no mundo, membros humildes recebem inspiração das Escrituras para guiá-los na vida, sem compreender plenamente que encontraram a pérola de grande valor sobre a qual o Senhor falou a seus discípulos. Quando Emma Smith, esposa do profeta Joseph Smith, coletou os hinos para o primeiro inário, ela incluiu Jeová ser o nosso guia, que de fato é uma oração. Ao sentir tremer a terra, dá-nos forças e valor. E chegando o julgamento, ergue o braço protetor. Em teu reino, louvaremos o teu nome com fervor. Toda alma que se afilia espontaneamente à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, procura viver de acordo com os princípios e ordenância, está no Monte Sião. Cada pessoa pode receber a certeza que vem sobre a inspiração e testificar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é exatamente o que ele declarou ser, a única Igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, em nome de Jesus Cristo. Amém.